Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor do São Paulo. Este é o Avante meu tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Do meu lado, eu sempre confundo, do meu lado, Márcio Monteiro. Então tá começando aí o tabelinha, depois de uma longa ausência, né, Márcio Monteiro? Mas, antes de mais nada, eu tenho que pedir desculpas para a nossa audiência, porque não teve ontem vídeos de escalação, de intervalo, de pós-jogo, porque este que vos fala foi acometido por uma, vamos chamar de virose, a doença da moda, né? Dizem, a virose é a doença da. Quando você não sabe o que é, você fala que é virose, né? Então, eu sei que eu fiquei conversando ali com o Trono durante o jogo. Foi a primeira vez na minha vida profissional que eu escrevi o relato de um jogo da privada. Uma sensação horrorosa, mas que a tecnologia nos permite. Felizmente, o ser humano evoluiu ao ponto de produzir equipamentos tecnológicos que nos permitem trabalhar de qualquer lugar. Você imagina se fosse nos anos 70 e tivesse que usar o maravilhoso banheiro do Pacaembu, ou da Vila Belmiro mesmo, dos anos 70. Eu estaria lascado, Márcio Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. É isso, Rafael. Voltamos depois de um não tão longo inverno assim, mas estamos de volta com tabelinha, estamos aí, mas estamos fazendo vídeo. Quem acompanha aqui, quem está ligado, não só no YouTube do Avante Meu Tricolor, como no Facebook, tem vídeo todo dia, ou eu ou o Rafael, mas estamos aqui juntos de novo para falar aí dessa virada, né? O São Paulo, esses altos e baixos, né? Numa hora está numa queda vertiginosa, 4, 5 derrotas seguidas, depois reverte, ganha de rivais diretos aí, consegue um bom empate aí com o vice-líder do campeonato, e a gente vai falar desse momento aí, de tudo isso aí que está acontecendo com o São Paulo tão agitado nesse fim de ano, né, Rafael? O torcedor de São Paulo não tem um dia de paz, né? Não tem. Eu sempre falo essa frase nos vídeos, né? E acho que está mais do que provado, né, cara? O ano não acaba, né? Nossa, Interminável, né, cara? Assim como foi o ano passado, né? Sim, vai se Meu Deus, arrastando. coisa longa, né? Mas vamos lá, vamos começar, mas antes, você que está assistindo a gente já sabe, já dá aquela colaborada aí, senta o dedão no like aí, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Se for inscrito, ative o sininho aí para receber as notificações. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Você sabe, aqui é um trabalho de jornalismo independente. Jornalismo independente é um negócio que dá trabalho, né? É bonito na teoria, na prática é trabalhoso. Dia 5 passou aí, né? Foi ontem, né? Então a gente precisa também, caso você possa e queira, né? Pensa com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o Avante Meu Tricolor. Eu esqueci de colocar o banner aqui, não vou colocar. Vai estar na descrição do vídeo aí, vai estar o e-mailzinho, né, do nosso Pix. Né? Não vou colocar o QR Code para não tampar a cara de ninguém também, mas também você pode virar membro do canal aqui. Então ajude aí, pense com carinho nessa possibilidade aí, ajude o jornalismo independente, esse que luta diariamente aí contra tudo e contra todos para tentar manter você informado, mais uma fonte de opção aí, mais uma opção. Uma fonte de opção é ótima, né? Mais uma opção aí para você ficar informado. Márcio Monteiro, eu vou jogar para você, depois eu falo, mas eu quero jogar uma pergunta para você. Manda. Dá para comemorar empate? Já veio na veia logo, né? Cara, vamos lá, dá Vai para estar na thumb, hein? A thumb Oi? do vídeo vai ser essa. Dá para Muito boa. comemorar empate? Se Perfeito. comemora empate? Ótima pergunta. Gostei da pergunta e dá, dependendo da situação. Por mais que a situação, vamos lá, vamos falar do jogo. Quando que dá para comemorar empate ou não? Quando você joga com um time, como bem disse o Crespo, aliás, ótima, melhor entrevista de Crespo, na minha opinião, pelo menos que ele deu até agora, pós-jogo ali, foi muito sincero, né? Desabafou, falou, colocou o futebol realmente como ele está. Palmeiras e Flamengo, segundo as palavras do Crespo, em outra dimensão. Né? Ele falou que o São Paulo não briga com esses times. O São Paulo não pode se comparar a esses times hoje. Ele falou, claro, se falar em história, óbvio. Agora, hoje, cara, se você jogar, por mesmo que seja em casa, né, na Vila Belmiro ali, com o Flamengo, brigando pelo título, ainda em final de Libertadores, cara, o empate é um resultado a se comemorar. Eu antes achava difícil o São Paulo ganhar. E por que o São Paulo ainda conseguiu esse empate? Porque o Flamengo teve um homem expulso, né? Foi, obviamente, eu tinha até uns números aqui, eu não consegui pegar, eu vi na ESPN hoje na TV, né? Eles mostrando a posse de bola, finalizações até o momento da expulsão, né?
do Plata, né? Foi o Plata que foi expulso. Até o momento era Flamengo com 70% de chances, não sei quantos chutes, e a partir dos 21 do segundo tempo, se eu não me engano, que é quando foi expulso, o São Paulo teve uma mais. Virou, o São Paulo teve 65%, chutou muito mais, então é óbvio que o São Paulo foi para cima, empatou, jogou bem, né? Como no primeiro momento tinha jogado bem em alguns momentos ali também, no primeiro tempo, né? Equilibrou, o Flamengo, claro, é muito forte, teve aquele pênalti bem discutível ali e tal, eles erraram ali no começo, a gente também errou, mas o São Paulo, obviamente, conseguiu esse empate porque o Flamengo teve um expulso. Se não fosse isso, seria muito difícil. Eu acho que seria muito difícil o São Paulo ir atrás, ir buscar. O Flamengo ainda tinha o domínio do jogo, ia segurar ali, tinha mais peças. Pô, o banco do Flamengo é sacanagem, né? Você vai comparar. Claro que ontem tinha Lucas e Marcos Antônio, porque foram poupados, mas você já não começou com eles, né? Então você tinha até um banco ali razoável, eles entraram muito bem, aliás. O próprio Mike entrou muito bem. E, cara, voltando nas circunstâncias, cara, você pegar o vice-líder, o time que tá brigando ali, pô, o São Paulo, ele briga com quem? Ele briga com Bahia, ele briga com Fluminense, ele briga com Vasco, ele briga com Corinthians, adversários que já foram, que ainda vão vir, né? O Corinthians tem clássico aí logo depois com o Bragantino. Então, o São Paulo ele não pode olhar, putz, claro que tem que querer ganhar, claro que você joga o Palmeiras, você vai querer ganhar, joga o Flamengo, você vai querer ganhar. Mas o Crespo, acho que ele põe esse pezinho de realidade, como ele demonstrou muito bem lá na coletiva, lá na Vila Belmiro, acho que dentro do elenco ele também fala. Né, nos poucos bastidores que a gente vê que eles divulgam, o que ele impõe lá hoje dentro é correr. Vocês precisam correr, vocês precisam batalhar, porque assim, claro que vocês têm qualidade aqui, mas não tem um elenco, não tem o dinheiro que tem o Flamengo para ter 2 times. Né? Então, cara, você conquistar o empate, por mais que muita gente, o próprio Crespo lamentou, falou, pô, mais um pouquinho a gente poderia ter conquistado a vitória. Sim, nas circunstâncias foram. Então, se o Flamengo tivesse, eu acredito muito nisso, se o Flamengo tivesse um homem a mais, seria bem difícil para o São Paulo conquistar esse empate. Então é um empate a se comemorar, sim, eu vejo, cara, porque você olha ali a tabela, né? Se olhasse 2 rodadas atrás, que aí tinha, pô, Bahia e Vasco, esses 2 jogos aqui, cara, você tem que ganhar. Depois é o Flamengo, pô, você pode até tropeçar aqui, um empate tá bom, você já faz essa conta. Porque depois vem um Bragantino, em casa de novo, vão para cima do Bragantino, depois é clássico Corinthians, você vai fazendo, e depois é Juventude e Inter, que são 2 que você tem que vencer. Então, o Flamengo é aquele único que você fala, pô, se tiver que tropeçar, que seja aqui, que seja contra o Flamengo. Daí ainda foi um tropeço de um empate, você não conquistou um ponto, né? Conquistou um ponto e volta para casa ali, que nem o próprio Crespo disse, mais feliz, ele gostou do que viu. Sim, o São Paulo, mais uns 10 minutos ali, quem sabe virava o jogo, realmente. Então, cara, nessas circunstâncias, a gente tem que ser muito, muito realista. Eu gostei muito desse choque de realidade que o Crespo trouxe aí, falando de muita coisa abertamente. Tem coisas que ele não falava e agora falou um pouco mais sobre isso. Claro que ele não quer ainda, e os nossos colegas lá de imprensa insistem em perguntar planejamento para 2026. Não, calma, ele está olhando para agora. Então perguntem até o final do ano, né? O que ele pode fazer, o que ele pode mostrar. Então, eu acho que ele mostrou muito isso, né? Do que é o São Paulo hoje. Cara, o São Paulo hoje ele precisa se reestruturar, né? O ano que vem, a gente sabe, vai ter que se desprender de algumas peças aí que ganham um alto salário que não são aproveitados, né? Aproveitar mais os jovens ou não. Tem que se reformular. Você não pode manter, porque as dívidas estão aí. Ah, nossa, agora que o São Paulo baixe 50 milhões da dívida esse ano. 50 milhões não é nada. Né? Para quem está em 970 milhões, para assim. Então, não é nada, né? Então, o Crespo, vou parafrasear muito o que ele disse, voltamos ao pé no chão, Flamengo e Palmeiras são outra dimensão, né? Como ele bem disse, e o São Paulo hoje, cara, é brigar pelo G7. Hoje é G7, né? Pode se transformar um G8, é muito provável, aliás, que se torne um G8. Os 4 times ali ainda podem alcançar essa vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Então, o São Paulo, cara, muito provavelmente vai acontecer igual ano passado, né? Ficou em sexto, que iria para pré-Libertadores, e foi direto para a fase de grupos. Pode acontecer de novo, vai que o São Paulo fique em sexto de novo, né? Consiga essa façanha, difícil. Mas se ficar em sexto, abrir até o G8, vai direto para a fase de grupos. E esse pontinho contra o Flamengo pode ser muito bem comemorado, né? O Crespo disse, para devolver para você, lá no primeiro turno, né? Ele falou, graças a Deus que todos os jogos não são contra o Flamengo no Maracanã. Era logo a primeira compromisso dele, o primeiro embate dele. Tomou uma pedrada ali de 2-0, né? Perdeu e tal, e agora jogou em casa, né? Não é em casa, mas é a casa do São Paulo, pelo menos por mais 2 jogos aí. E foi, cara, foi o que deu. O elenco do São Paulo é pior, o time do São Paulo é pior, obviamente. Conquistamos um empate com um dos melhores times da América e sim, então respondendo, dá para se comemorar esse empate sim, Rafael.
Meu amigo, vamos lá. Concordo com muita coisa do que você disse aí sobre o jogo de ontem, né? Já que a gente não tem vídeo de análise, aproveitar, né, para falar. Eu acho que tá tendo de novo uma tentativa de tendenciamento para o debate para erro de arbitragem, né? Questão do Sim, pênalti, do Pablo Maia, irrita se isso. teve, se não teve. Independente disso, um jogador que já foi seleção brasileira, tem pretensões de ser jogador de seleção brasileira, tem pretensões de jogar no grande clube europeu, não pode cometer esse tipo de falha de cobertura, como ele comete sempre, não é a primeira vez, né? Foi um lance de desatenção e eu acho que você é muito feliz quando você disse que o jogo estava se caminhando para ser uma coisa, mas a expulsão muda tudo e inexplicavelmente, tudo bem que aqui não estamos aqui para comentar o time da Gávea, a vida deles, mas de um ponto de vista eu não entendi um pouco também a postura deles, Também não. sinceramente falando. É. Eu acho que eles atraíram o São Paulo para cima, o São Paulo faz o gol, poderia ter tido a virada, claro, mas eu acho que o Flamengo é um time com problemas defensivos sérios, já faz tempo, tá? Sim, não é de hoje. Pelo que eu enxergo, acho que o próprio jogo contra o Racing, né, na semifinal da Libertadores, os dois jogos mostraram isso, o tanto que eles permitiram a aproximação do Racing, o Racing jogar muito no último terço de campo. Os números que você falou, eu sempre, agora eu tô com essa mania de ficar assistindo o jogo, até fico comentando lá no Twitter, né? Em tempo real lá. E o São Paulo tinha menos posse de bola, tinha menos passe certo, mas conseguia chegar muito mais na área Finalizações tinha um do que monte eles ainda, na tinha área do São bastante. Paulo. Exato. Então, evidentemente, é um time com peças individuais muito qualificadas, né? Não acho tão mais qualificadas assim do que o São Paulo, pelo menos dos que jogaram ontem, né? Da forma como o São Paulo jogou ontem, né? E sem contar os 12 contundidos, que eu acho que eu acho muito engraçado qualquer tipo de análise que a gente faça do São Paulo. Não estou falando nós dois, estou falando todo mundo, mas assim, Todos. não coloca na conta que é um time em frangalhos, cara. São Paulo é um time em frangalhos. Tem São Paulo é sempre um time um que tem time no DM. Um time tem inteiro da 12, DM. tem 12 jogadores do departamento médico. Você tem o principal reforço da temporada que não joga. Você tem talvez um dos, tá? Não vou aqui cravar, mas um dos principais centravantes em atividade do futebol brasileiro que não joga. Você tem o reserva desse centravante que custou 4 milhões de euros e não joga. Você tem o lateral esquerdo que foi titular no Brasil numa Copa América e não joga. Então, quer dizer, É eu acho importante, que a muito gente importante. exato, né? Então, assim, faz a gente imaginar nas mãos do Crespo, tá? Das mãos do Crespo, esse time com o Caleri, esse time com o Oscar, esse time com o Wendel, porque ele ressuscitou o Wendel, de certa maneira. Sim. O Wendel fez boas partidas sobre o comando dele. Sim. Né? Esse time com o Wendel, esse time com o André Silva, esse time completo, para a gente ter uma análise mais fidedigna do que é o São próprio Ian Paulo. Francisco, que poderia desenvolver nesse esquema com O o Crespo. próprio Rian Francisco, né? Alguns jogadores jogaram 2 jogos com ele e se machucaram. Então, quer dizer, eu acho que respondendo a minha própria pergunta, porque eu vi, desculpa, Barolo, eu não estou pegando no seu pé, meu amigo, mas é que você anda falando, eu não sei se é pelo personagem, eu não sei se é pelo clickbait, eu não sei. Talvez seja por isso que você ganha aí $2.000 por mês de YouTube e eu ganho 30, né? Deve ser por isso, mas é porque é uma atrocidade, né? Não só ele, outros também, meu amigo Bandana, nosso amigo Bandana, né? Também ontem, não, porque o São Paulo se contentar com gente, que mundo que vocês vivem? É um time que tem 12 jogadores do departamento médico. Exato, cara, exato. É um time que o lateral esquerdo que está à disposição, ou que estava à disposição é tão horrível, tão horroroso, que o treinador preferiu improvisar um ponta. Tem um cara que nunca jogou na vida de ala, pô. Sabe? É um Lucas que não está 100% e mesmo não estando 100% está entregando, está jogando. Então, assim, eu acho que qualquer análise coerente sobre o São Paulo, sobre o que é o time do São Paulo, passa muito pela gente ser honesto com nós mesmos, para pensar, e se esse time tivesse completo? Esse time não jogou, nós estamos na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse time não jogou completo até agora. O São Paulo não teve todo o seu elenco à disposição em nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, jogou uma quartas de final para a LDU,
E eu acho que a derrota, os 3-0 que os caras meteram no Palmeiras. Vamos ignorar o jogo do Allianz Parque, tá? Ignora o jogo aqui do Parque Antártico. Mas os 3-0 que meteram no Palmeiras mostrou que não era um adversário qualquer, tá? Exato. Exatamente. Já tinha eliminado o Botafogo. Então, assim, eu acho que se você tem um ponto de crítica ao Crespo, até agora, nessa segunda passagem, para mim tem que ser a eliminação da Copa do Brasil, que aquela ali sim foi vexatória, foi vergonhosa, foi horrorosa e foi importante para mudar algumas coisas lá dentro. Começar pela saída do Jandrei. Exatamente. Para com esse cara, já deu. Agora, o jogo de ontem, para mim, ele é sintomático de um técnico que ele tem. Eu tive que responder aí, atender alguns colegas vascaínos da semana passada, né? Pô, como é que é o Crespo? Eu fui bem honesto na minha análise, porque para mim o Crespo é um técnico com um repertório extremamente limitado, tá? Ele é um técnico limitado. Só que, ao mesmo tempo, dentro dessa limitação tática dele, ele consegue extrair. Ele consegue estruturar o time de uma maneira que os jogadores se enquadram na tática dele, não o contrário. E, pelo menos no São Paulo 2025, funcionou. Bem ou mal, funcionou. Mas o São Paulo perdeu 7, o São Paulo, justamente por conta dessa. Entrando um pouco na sua introdução, né? Entrando na sua introdução é ótimo, né? Mas, né? Como você disse, né? Essa rodada ele perde 2, a outra rodada ele perde 3. 3 jogadores, né? Tô falando, não jogos. Perde 2 jogadores, a outra ele perde 3. Rodriguinho tá jogando bem, o Rodriguinho cai abruptamente de cor. E ele testou variações ali. Eu acho que ele encontrou. Aí ele encontra um padrão contra o Bahia. Né? Sem centroavante fixo, faço aquela linha de 3, jogo no 3-2-5, porque ele gosta desse 3-2-5 maldito dele. Eu odeio, mas ele gosta. Também e deu certo contra o Bahia, deu certo contra o Vasco. E aí, quando ele vai para o jogo contra o Flamengo, veio o departamento médico e fala: então, o Lucas e o Marcos Antônio pode estourar. Então, sabe? Ele já tem que mudar de novo. E aí ele vai lá, treina o Ferreirinha encaixa, vai lá, dá certo. Então, assim, eu acho que é injusto a gente fazer qualquer avaliação que seja mais concreta do rendimento do Crespo, do rendimento desse time, porque eu acho, cara, crueldade, sabe? Covardia, muito do discurso de que, pô, esse time é vagabundo, pô, esses jogadores, o Luciano tá fazendo corpo mole, pô, não sei o quê. Não, o problema do São Paulo não é esse, assim. Não é isso. Desde que a gente cobre São Paulo junto, é o quê? 5 anos. Gestão Casares, vai, 5 anos, vai, vamos pegar uma marca. O problema do São Paulo nunca foi corpo mole de jogador, nunca foi jogador vagabundo, nunca foi o elenco que não tá nem aí com nada, como é o caso do Corinthians hoje. Hoje tem um elenco que não tá nem aí para nada. Cagou e andou. O problema do São Paulo não é esse. O problema do São Paulo passa muito mais, cara, por justamente essa dificuldade de se ter um padrão. Quando o São Paulo encontrou um padrão, ele foi campeão da Copa do Brasil, lá com o Dorival Júnior. E aí depois ele já perdeu o padrão, porque ele começou a perder um monte de jogador contundido. E nesses 5 anos, isso foi uma constância. Jogador contundido. Desde o Rogério, lá atrás. Problema de jogador contundido. O problema de você não conseguir manter um padrão. Você não conseguir pegar um time e dar uma sequência para ele. Aí entra nisso que você falou aí na sua brilhante fala, que o técnico vai lá, abre uma janela de transferências, pô, tô sem 3 centroavantes. Me traz um centroavante? Não. Então só tem dinheiro pro Rigoni. Só tem dinheiro pro Rigoni. Né? O cara até queria vir. Né? Mas assim, não tem dinheiro. Então aí entra nesse problema, porque aí é um grande problema, é um grande benefício, vamos dizer assim, do nosso rival de muro. Que vai lá, pô, eu preciso de um centroavante que saia da área. Tá aqui, tô o Vitor Roque. Eu preciso do cara de velocidade pro Veiga lançar a bola, não sei o quê. Tá aqui o Sousa. No meio campo, tá o André Pereira aqui. É assim. São Paulo não tem isso, sabe? E eu gostei mais do que as falas que você apontou aí, para encerrar minha primeira participação aqui. Eu gostei muito da fala dele sobre a base. Sim. Eu acho que também é um pouquinho de choque de realidade. Claro, gente, eu não estou passando pano para Casares, tá? Não estou passando pano para Júlio Casares. Eu acho que o que o presidente do São Paulo, tá? E a diretoria de futebol em menor escala, tá? Porque a gente apura, a gente sabe do que acontece lá. Mas assim, o que eles fizeram
de vender a preço de banana aos moleques, cara, é um crime. Tá? É criminoso. Antes que alguém venha aí nos comentários e fale, tá passando pano. Mas eu gostei da fala do Crespo nesse sentido, de que, gente, peraí, a base não vai salvar tudo. Não é a base, né? Porque também tá tendo já esse... porque o Mike tá entrando, tá resolvendo, porque não sei o quê, papapá. Calma. Calma, pô. Calma. Na hora que tem que fazer recomposição defensiva, o Mike não consegue. Ontem provou isso. Entendeu? Para atacar, ele é ótimo. Mas para segurar o Bruno Henrique, ele não consegue. Tem que ser o Cedric. Vamos ser honestos aqui, pô. Claro, é. Vamos ser honestos aqui, pô. Sabe? Também não é tanto assim também. Né? Nem tudo ao sol, nem tudo ao sol. Reiterando, não estou aqui passando o pano. Tá aí o William Gomes, o que está fazendo no Porto. Tá aí o Matheus Alves, o que está fazendo no do CSKA. Sabe? O Ferreirão tá um pouco escondido lá no chat. Também já fez o gol dele, joga de vez em quando. Mas esses dois, principalmente, né? Que eu acho que eram o William Gomes, principalmente, que era um jogador que era pro São Paulo, tá aí hoje. São Paulo não tá passando sufoco. Né? E assim, de uma certa maneira, eu acho que é isso. Eu acho que a análise de São Paulo 2025, já entrando um pouco no próximo tópico, que é justamente, dá para sonhar com a Libertadores? Dá para a gente sonhar com que vai conquistar essa vaga? Né? Eu acho que, assim, de uma certa maneira, eu acho que a entrega desse elenco, a vontade desse elenco em classificar o São Paulo para a Libertadores é grande. Está visível isso em campo. Eu acho que jogadores como o Lucas, como o Luciano, como o próprio Ferreirinha ontem, como os zagueiros, como o Enzo Dias, que para mim é a melhor contratação do São Paulo no ano, como o Marcos Antônio, que é uma joia rara aí, como a recuperação, mais uma, do Pablo Maia, como os caras que estão no banco e não jogam por alguma coisa ou outra, como o Luiz Gustavo, como o Alisson, como o próprio Cedric, né? Para que eu elogio os caras, porque muito das limitações deles é de cansaço, é de contusão, é de, cara, adequação à estrutura do técnico, porque, repito, para mim o técnico ele é limitado nesse sentido. Ele não tem repertório. Ele é preso no calcionato lá italiano, do 3-5-2, e se você ligar a televisão no domingo na ESPN para ver um italianinho ali, que eu sempre faço aqui, né? Você sabe, sou torcedor da Roma, mais do que isso, eu gosto de ver a Fiorentina, gosto de ver lá um Torino. Você vai ver que todos eles jogam no 3-5-2, com a bola vira um 2-5, sem a bola vira um 5-3-2. Todos eles. Então, a fonte dele é essa, ponto. Ele não sabe, ele não é um Guardiola que vai chegar e vai colocar 1, 2, 5, 3 e sem bola, ponto certo. Futuro, overlap, esquece. Ele não é desse, ele não é isso. Ele é, só que, repito, talvez pela grandeza dele como ele foi como atleta e a grandeza dele como ser humano, e ontem ele mostrou isso, ele é um puta de um ser humano, ele é um baita ser humano, um cara com ideias muito bem definidas, um cara intelectualmente muito bem resolvido, um cara que sabe o que quer e o que fazer para chegar no que ele quer. Ele consegue extrair, ele consegue fazer com que o Ferreirinha ontem entre, jogue no 3-2-5 dele e recomponha sem a bola, que era algo que o Ferreirinha não fazia com o meu dia. Compra a ideia, né? Compra a ideia. Meu, você vai ter que... Você é ala, não atacante. Cara, com o Ferreirinha, não é o Rigoni, que é até mais fácil. O Ferreirinha é driblador, é atacante puro. Né? É muito Exatamente. O cara comprar essa ideia, né? Exatamente. Ele consegue fazer. Tudo bem, o Rigoni está num momento terrível, tenebroso, óbvio. Não estou nem falando aqui que se ele é bom ou é ruim. Mas sim, lá na primeira passagem de 2021, ele conseguia fazer o Rigoni jogar de lateral direito. Exato. Sabe? Ele conseguiu fazer o Bobadilha de meio atacante. Entendeu? Ele consegue fazer o Luciano jogar exatamente como o Luciano gosta. O Lucas tá flutuando. O Lucas jogou de falso 9 ontem, quando entrou em campo. Então, assim, ele consegue. Ele é limitado na praticidade tática dele, no conhecimento tático dele, de explanação de jogo, de verticalização, que ele peca um pouco, sabe? Mas, assim, dentro do pouco que ele sabe taticamente, entra muito o lado ex-atleta dele, de excepcional que ele foi, todo mundo, você viu jogar também, você sabe o que eu tô falando,
E entra também o lado humano de ser um cara fora de série, culturalmente falando, intelectualmente falando, e de postura mesmo, de entender, né? Ele não vai chegar lá num evento na Argentina e falar mal de estrangeiro que está trabalhando na Argentina. Exato. Mas, enfim, eu acho que é isso. Agora, sim, dá para chegar na Libertadores? Dá, porque esse campeonato é uma porra louquice. Desculpa a sinceridade. Porra louquice. Esse campeonato é uma porra louquice. Ele ganhou do Bahia. Ele ganhou Exato. todos os confrontos diretos. Ganhou. Ele ganhou todos os confrontos diretos, ele ganhou. Ele ganhou do Vasco, em São Januário. E aí o Vasco foi ontem e tomou a chapetada lá do Botafogo. Eu não sei se ele jogou. Ele só do Fluminense, né? Eu gravei um vídeo uma vez. Só do Fluminense. É no Maracanã, né? Isso, é fora. Porque em casa a gente saberia, porque agora a gente sabe de cor os jogos. Porque até isso ele não pode jogar em casa, né? Exato. Talvez só o último venha, né? Que não vai ter, tá? Vamos antecipar que, meu, esquece. Difícil. Ou vai trocar, ou trocar grama agora, ou vai trocar grama lá pro show do ACDC lá. Esquece. Cagada. Enfim, o São Paulo ganha mais sediando show no Morumbi do que com o público. Esse ano foi assim. A gente tem que ser sincero. A diretoria não vai. Você gravou um vídeo brilhante sobre isso. Né? A diretoria não vai bater de frente lá para mudar show, para antecipar palco. Não vai. Esquece. Mais uma cascata aí na gestão casa. Aliás, ele tem isso também. Ele tem que lidar com uma gestão mentirosa, com um presidente mentiroso, pilantra, né? Desculpa a sinceridade. Se quiserem ir lá ficar bravo comigo, se verem, por acaso, porque eu sei que eles vêm, né? Mas assim, desculpa, é pilantra. É pilantra. DNA da pilantragem, grande música aí do Bezerra da Silva. Sabe, assim, agora, vai chegar na Libertadores, vai chegar. Porque, cara, aquilo lá, ele ganhou os confrontos diretos, ele ganhou do Botafogo, ele ganhou do Vasco, ele ganhou do Bahia, e ele tem o Zubeldia no Maracanã para que ele consegue. Porque aquilo lá é a superação. É meio que, assim, a apuração nossa, quando a gente apura aí, lá com caras do elenco, com fontes lá de dentro, é porque todo mundo sentiu a eliminação na Libertadores. Da forma como foi, tudo que aconteceu. E a resposta é classificar de novo. Agora, sem querer entrar em futuro, porque a gente vai fazer vários e vários vídeos aí, né, nos próximos dias sobre esse assunto, mas o futuro a Deus pertence. Significa que os caras querem ficar para o ano que vem, aí já é outros 500. Mas nesse momento, até com uma forma também, vamos dizer assim, de premiar o diretor de futebol, que eles gostam, né? Você pode escutar aí 1 milhão de críticas, mas eles gostam do Belmonte, eles sabem que o Belmonte está de saída, sabem tudo que aconteceu, gostam do Crespo e tal. Eles vão lutar para se classificar. Esqueça esse papo aí que tem corpo mole, que não sei o quê, que tem falta de vontade. Não caiam nesse discurso. O discurso da crítica fácil. Quando pagaram parte dos atrasados, não. O São Paulo está convivendo com isso daí. O São Paulo é assim. É 3 meses de atrasado, eles vão lá, acerta 1, acerta 2. Não, é que agora pagaram, eles começaram a jogar bola. Está assim desde o começo do ano. Exato, essa historinha. Desde o ano passado, aliás. Desde o ano passado. Historinha, Exato. Não à toa, só veio jogar no São Paulo quem se diz São Paulino. Ou quem teve passagem pelo clube. A gente já falou isso alguns vídeos atrás. Tanto jogadores identificados com a camisa do São Paulo, que o São Paulo é o grande trunfo do São Paulo para trazer jogadores bons, vamos dizer assim, de alto nível, né? Por exemplo, o Marcos Antônio é um cara cotado para a seleção brasileira hoje. O Marcos Leonardo, que vir por causa disso. O Marcos Leonardo, outro nome também, cotado para a seleção brasileira. O próprio Oscar. O Oscar e o Marcos Antônio, o Flamengo queria, né? Quando o São Paulo estava querendo. Então, assim, um dos maiores times da América estava querendo 2 jogadores que o São Paulo conseguiu por identificação. O Oscar, a gente sabe, da base, e o Marcos Antônio depois se revelou também, São Paulino, desde criança, emocionado com o vestiário. Então, assim, são muitos casos, né? Então, já pegando... Tem que erguer uma estátua. Já tem, a do Tele Santana já tem, mas tem que erguer uma estátua lá pro Palinha, pro Miller, pro Raí, pro Rogério Ceni, pro Mineiro, pro Josué. Por causa desses caras, o São Paulo ainda consegue contratar alguém. Exatamente. Por mais ninguém, por causa desses caras. Hoje é muita história, né? Então, aí projetando até, você falou, Libertadores ano que vem. Cara, por esse ano, eu acho que é muito, muito provável. Você tem, talvez 50% de chances aí de virar um G8 ainda do Brasileirão, né? Com as equipes ali. Vai virar.
Vai virar. Muito provável, eu também acho. São muitos times, todos os times estão. O próprio Vasco, quem sabe, tá ali mais para baixo, mas é um time que ainda briga por vaga pelo Brasileirão. Mas você tem Fluminense e Cruzeiro, que estão hoje acima do São Paulo, que estão aí nessas semifinais. Então é muito provável que vire G8. E isso, o São Paulo, eu já falei lá no vídeo sobre o show, o São Paulo só vai descobrir isso quase no Natal, né? O São Paulo, às vezes, se ele ficar em 8º lugar e for G7 ainda, vai ser G7, pode abrir o G8 só quando terminar a Copa do Brasil, que é dia 21 de dezembro, né? Então o São Paulo ele pode comemorar essa vaga aí para a Libertadores só ali perto do Natal. Mas, cara, eu também acho que é muito provável. Eu acho que esse time, cara, é sempre bom ressaltar, a gente tem que falar, são de 10 a 12, 13 desfalques por jogo. Sim, é muita coisa, cara. É muita coisa, velho. E não é 1 ou 2 jogos. Eu concordo com o Arnaldo Ribeiro quando ele fala assim, desculpa te interromper, mas assim, tira 13 caras do Abel Ferreira. Isso. Tira 13 caras do Felipe Luiz. 13 caras importantes. Mais tira os 4 atacantes aí de qualquer um desses times. Tira Vitor Roque, Flaco, o Paulinho, que já perdeu, e mais um atacante lá. É difícil, cara. É difícil. Para até time rico. Porque você vai arrumar onde você não tem uma reposição assim tão à altura, né? Então, cara, é muito complicado. Mas assim. Só lembrando a nossa audiência, tá? Um detalhe curioso, né? Quando aconteceu com o Barcelona contratou o Brett White. Exatamente. O São Paulo contratou o Rigoni. Você vê que não muda muito as coisas. Não muda por aí. Muito, né? Exato. Cada clube vai com o que tem. Mas, cara, pelo Campeonato Brasileiro, que nem você falou, talvez até o Mirassol ali, quem sabe até o Bahia já estejam quase garantidos. Mas, cara, o que me surpreendeu foi o que você falou. São Paulo ganhar Bahia e Vasco eram jogos que eu tava apreensivo. Apostava uma vitória certa. O próprio Bahia, eu falei, puta, Bahia tá difícil, por mais do tabu do Rogério, que quase não ganha do São Paulo, e o Vasco fora de casa, né? E o Bahia é muito mais time que o São Paulo, né? Muito mais time. Hoje já questão do lei do ex ali, do Nestor. Exato, muita coisa. O Rogério é um bom técnico ali. E aí contra o Vasco também, o Vasco embalado, o Diniz fora de casa, era uma decisão para os dois times. Me surpreendeu, de certa maneira, essas 2 vitórias e mostrou para mim e para muita parte da torcida que estava, esse time de vagabundo, agora não. Aí esse torcedor aqui eu falei, não, agora pagou os salários atrasados. Não, gente, o São Paulo já convive com isso. É que assim, aí quando a gente fica sabendo, a gente divulga, agora acertou. E não é porque agora que acertou, porque é sempre assim, o Belmonte já falou isso ao vivo e para o Brasil inteiro. Ele falou assim, o São Paulo vai conviver, isso lá atrás, o São Paulo vai conviver com alguns certos atrasos, de 2 a 3 meses. Os jogadores estão cientes disso. Eles já estão sabendo faz tempo. O seu Oscar lá, quando chegou, os caras falavam para ele, Oscar, o clube está vivendo essa situação, a tua parte que você recebe aí da Superbet, isso nunca vai atrasar. Mas, sei lá, um direito de imagem, seja lá o que o São Paulo atrasa, cara, a gente tem aqui uma situação hoje que de 2 a 3 meses, às vezes a gente atrasa, aí depois quita. Então, o São Paulo vem convivendo com isso esse ano inteiro, aí, desde esse ano caótico de dívidas. Então, não é agora que o São Paulo está jogando bola, porque o elenco quer. Cara, o Luciano, ele briga demais por esse time, ele quer marcar o nome dele na história. Agora é uma questão pessoal, que ele já deve estar de saco cheio de todo mundo perguntar para ele, Luciano, você é ídolo do São Paulo, nem ele aguenta mais ouvir isso, então ele quer cada folha. Essa pergunta aí é estúpida, né? Ninguém chamou nós para responder, mas eu já respondo de cara. Já. Óbvio que cara é ídolo, pô. Toda hora, e aí é muito pessoal, aí vão perguntar, uma concorrente aí perguntou para os jornalistas, né, ele é ídolo ou não? O jornalista não tem que responder, quem tem que responder é torcedor, né, é torcedor que aí vai de cada um, e o Luciano já não aguenta mais, ele fez lá 100 gols, ele tá na história, então ele toda hora, ele quer se provar para, mano, me deixa em paz, deixa eu fazer meu trabalho aqui, ele briga, você vê que ele fica puto, claro que ele é mais esquentadinho, mas ontem o cartão que ele levou, ele não falou nada, aqui a gente subiu no ar aí. Ele é marcado, né, cara? Marcado, lá o VAR do Palmeiras lá já entregou isso, né? É marcado. Então, assim, você tem tantos problemas, é sempre isso. Aí tem, cara, 12 desfalques, a gente sempre tem que falar. O Crespo estava. O Zubeldia também tava, mas o time não estava conseguindo render. Hoje eu vejo em campo, cara, eu vejo o São Paulo fazendo coisas que com o Zubeldia não fazia. Uma troca rápida de passe, saída de bola, né? Mas calma aí também, né? Com o Zubeldia, com o time completo, empatou com o Veloclube lá em Brasília, né? Pronto, não precisa dizer mais nada, né? Tinha um quarteto mágico, né? Ele forçou Oscar, Lucas, Luciano, todo mundo a jogar. Os caras não jogam hoje por causa do Zubeldia, tinha esse passado. Exatamente, bem lembrado, né? Bem lembrado. Heranças do Zubeldia. Então, mas aí hoje o Crespo pega essa herança maldita aí, tá sem uma renca. Cara, eu concordo muito, eu quero bater nesse ponto que você falou. Também concordo que ele não tem muitas alternativas táticas, né? Sempre o 3-5-2 ali com variantes.
Mas dentro dessa limitação dele, ele consegue expandir um pouco. Que nem você falou, pô, que nem isso. Ele já testou o Rigoni uma vez pela ala, agora testou e deu muito resultado o Ferreirinha pela outra ala, né? Faz algumas variações. Ele já testou 2 volantes, às vezes Marcos Antônio Bobadilha com o Rodriguinho de meia e 2 atacantes. Agora ele está jogando mais com 3 volantes. Ontem foi até bem mais defensivo com o Luiz Gustavo, Pablo Maia e o Bobadilha, como você falou, de um meia atacante. O Bobadilha virou meia, né? O Bobadilha tá jogando de lado. Virou meia, hoje virou meia, que não foi muito bem, que eu acho que. E é testes. Ok, o Marcos Antônio, que eu também acho que é volante, jogando de meia, e às vezes tá indo bem, às vezes não vai. O Ferreirinha, pode ser também. O Ferreirinha, ele falou, ele foi muito sincero até. Ele falou, cara, tá sendo difícil para mim. Ele falou, pô, primeiro eu joguei de centroavante aqui com o Crespo, que nunca fiz na vida, agora eu joguei de ala, mas ele falou. Bem, na verdade, foda-se, eu jogo onde precisar, cara. Eu quero ajudar e ajudou. Então, o grupo tá mais um que veio porque é São Paulino, né? A gente esqueceu. Mais um. Bateu o pé lá no Grêmio, que tal, que não sei o que era São Paulino desde criança, tá aqui. Rafinha, que a gente já falou. Então, assim, o elenco, você vai ver, cara, tem muita identidade. É só isso. Só pode contrato um jogador assim, cara. Exato. Já tem a molecada da base, que tá sempre lá. O Mike é São Paulino desde sempre, o Rodriguinho também é. A gente sabe dessa molecada aí e tal. E aí, também para devolver, outro ponto que eu quero ressaltar. O Crespo falou que muita gente fala. E muitos jornalistas até tentam. O Mike da assistência pinga no Twitter lá. Mike é craque. Olha a Cutia aí, só a Cutia salva. Não é. Só a Cutia salva. Tá totalmente errada essa frase, gente. Vou falar. Nosso amigo Ronaldo, lá do grupo de Avante Lovers, que sempre fala. Não é todo mundo que vem de Cutia que é craque. Muito pelo contrário. Não. São raros os craques. É um Lucas Moura que vai sair de lá. É um Casemiro. Né? É um Beraldo. É um Alves que ainda não é craque. É um Renan Francisco que não é craque. São bons jogadores, né? O Luca, o Crespo falou disso também, mais uma ótima resposta do Crespo. Ele deu a entender, né? Ele deixa no ar. O jogador do Sub-20, vocês não sabem, mas às vezes ele tem que voltar para o Sub-20 ou para manter o ritmo ou para baixar a bola. Né? Então a gente não sabe como é que... Eu vou citar, não vou citar nomes. Inclusive, posso dar uma informação aqui? Por favor. Desculpa te interromper. Teve um dessa leva aí de vendidos aí que saiu por causa disso. Tava lá, tava se achando demais. É o que eu ia falar. Aí, viu? A gente não sabe como é que o Henrique Gomes, como é que o próprio Alves, o Ferreira, como é que sobe na cabeça desses caras? Como é que porque cada um entende de um jeito. Aí, tá no meio desses 3 aí. Então, são jogadores que... Não, o Henrique do Carmo não é. O Henrique do Carmo todo mundo sabe que saiu do São Paulo porque o empresário passado. Sim, era toda aquela bagunça ali. Mas a gente sabe que tem jogador, cara, que é normal. E aí, pô, o cara vem lá de baixo, não sei o quê. Ainda mais agora. Ainda mais agora, velho. Essa geração nova aí, Nutella. Nossa, que segundo o assessor, um monte de cara aí. Com 15 anos já tem 3 assessores, já tem contrato com a Adidas. Já acompanha a base, os moleques do São Paulo de 12, 13 anos já faz propaganda para Adidas, já faz propaganda para Puma. Né? Então, como é que é? Já ganha 30 pau por mês, velho. Exato. Aí o moleque chega com 19 anos no profissional, pô, eu sou o cara. Pô, mas esse técnico gringo aí não me põe para jogar. Não é assim que funciona. Aí o técnico gringo fala, opa, desce ali pro Sub-20. Então a torcida não vê tudo isso. E o Crespo, ele dá os sinaizinhos dele. Pô, quem manda aqui sou eu. Quem tá no dia a dia, quem vê, pô, o Mike, ele citou até, pô, o Mike, ele se recuperou de uma lesão lá que ele falou que ficava sem ar, que não conseguia respirar. Volta pro Sub-20, vai se recuperar, porque aqui no profissional tem 2 laterais direitos acima de você ainda, você não vai jogar com tanta constância. Então vai pro Sub-20, recupera a forma lá. O Mike foi pro Sub-20, é bom de bola, a gente sabe, óbvio que o Mike é bom, mas como o Rafael falou, atacando, ele é ótimo, é uma locomotiva, né? O novo Cafu aí, pô, moleque bom, cruza bem, tem bom domínio, gás pra caramba. Agora, defensivamente, põe ele para marcar um Bruno Henrique, o jogo todo, o Lino, o jogo todo, né? Um cara que tá ali em cima. Ele ainda, o Cedric, fez uma péssima partida, mas defensivamente ele segurou. Defensivamente, cara, ele fez ali uma linha com o Ferrarese muito boa, eu achei. Na frente, ele jogou que o Cedric, a única, esse é um dos pontos, desculpa te interromper, mas que eu não concordei muito com o Crespo, principalmente com o Zubeldia, que insistiu nisso. O Crespo fez um teste ou outro nesse sentido, que era de colocar o Cedric de ponta, porque o Cedric sempre foi defensivo a carreira inteira. Sim. Não pode. O Cedric no ataque tá muito ruim, ele é defensivo. Ele era zagueiro, cara, igual o Luiz Gustavo. Então, ele joga mais uma linha defensiva, ele bate até bem na bola, ele tem um bom cruzamento. Agora, ele erra quase todos em bola rolando, ele erra muitos cruzamentos, errou muitos passes. Então, assim, é ruim, é muito ruim. Mas, assim, defensivamente, às vezes perde, cara. Você vai jogar com o Flamengo, se tivesse Mike e Cedric à disposição, eu sairia com o Cedric. Realmente, para fechar. Né? Vamos ser sinceros. Eu tava falando, com quem que eu tava conversando isso com o Alexandre Grisbert, né? Que é igual o Luiz Gustavo, tá todo mundo aí, vai renovar com o Luiz Gustavo, não sei o quê. Luiz Gustavo, é um cara que não dá problema, é líder do elenco. Mas porque ele ganha muito mesmo? Será?
Você vai contratar qualquer um aí. Vamos pegar aí um volante aí. Vamos pegar um volante aqui. André ex-Fluminense, que tá lá no Wolverhampton encostado. Ou o Danilo, que era do Palmeiras, que voltou agora para o. Vocês acham que o Danilo ganha quanto? Vocês acham que o Danilo ganha muito menos do que o Luiz Gustavo? Eu acho que ganha mais até. E aí você vai pegar caras como o Luiz Gustavo, como o Cedric, sabe morder, né? Sabe chegar, né? Sabe chegar no Bruno Henrique, sabe chegar no Gabigol, né? No Neymar. Falou, baixa a bola aí, né, velho? Baixa a bola aí, né? O Mike não tem moral para chegar no Bruno Henrique e falar assim, no Arrascaeta e falar assim, baixa a bola aí, vai. Exatamente. Baixa a bola aí, né? Exatamente. Eu vejo muito torcedor eu gostei desse ponto aí para eu devolver a bola e encerrar minha participação aqui para você. Falar do Luiz Gustavo, cara. Que eu vejo muita gente, não, é velho, que ganha muito. Cara, eu manteria sim, Luiz Gustavo, eu manteria sim, porque em campo, pela bola em campo, para mim o mais importante sempre vai ser em campo. Claro que ele é um líder, que é experiência, mas, cara, quando ele entra, ele joga bola. Ele compensa, eu li, não vou lembrar quem falou isso, ele compensa essa falta de ritmo, claro, ele não tem mais 20 anos, ele tem 38, mas com posicionamento, com experiência, ele tem muita mobilidade ainda, ele chega bem ao ataque, quase sempre ele dá 2 finalizações tem que ter, cara. Tem que ter um veterano. Então, assim, eu manteria, mas o Luiz Gustavo vai ganhar muito para não ser titular, cara, mas aí tem outras coisas, ele vai ser o cara importante, é um cara que, tirando, claro, teve um tromboembolismo, não sei o que, pouco se machucou nessa idade, né? É um cara que tá sempre ali, é um cara que acrescenta e o grupo ama. Ele é o novo Rafinha, tá instituído, não precisa ter. Ele é o novo Rafinha desse grupo aí, ele faz esse papel. Ele é o cara que todo mundo vai lá por você, todo mundo sempre muito feliz com ele. E, cara, eu manteria. Eu ficaria, se você quer um projeto de. Tá, foi para Libertadores? Concordo, tem que esperar, obviamente, ver se vai para Libertadores ou não. Foi? Cara, começa com o Luiz Gustavo ali. Começa com o Luiz Gustavo, que é um cara referência, é um cara que, espírito de grupo, tá querendo, pô, tá empolgado. O cara renasceu pra vida, gente. Ele tá no fim de carreira, não. O cara passou por um problema que ele não sabia se ele nunca mais ia poder pisar em campo. Porra, cara, é pesado, é pesado. Sempre falo isso. Eu tive caso da minha família disso aí. A gente sabe o quão pesado esse é um negócio. É um caso de vida ou morte. O cara poderia não sobreviver, né? E o cara voltou a jogar bola. Nunca mais praticar exercício físico na vida. E o cara voltou a jogar bola em alto nível no São Paulo. Então ele quer jogar mais uma Libertadores. Ele quer estar ali, ele quer encerrar a carreira dele. Pô, encerrei jogando em alto nível num clube foda, né? Tá, então, devolvendo para você, vai dar para Libertadores, vai chegar, e para essa Libertadores, eu sim ficaria com o Luiz Gustavo, mais uma temporadinha aí, até por tudo que ele fez, como você falou, um cara que não dá problema, só ajuda, só acrescenta, todo técnico, o Zubeldia amava ele, o Crespo gosta pra cacete dele, então acho que é um cara que tem que ser mais valorizado, sim, dentro desse elenco aí, Rafael. Eu acho que assim, Márcio, quando a galera vai pegar essa análise, né, de jogador veterano, caramba, blá blá blá, a galera olha muito mais para o exemplo de Oscar, que de fato você pode. O Oscar é discutível pagar tanto por um jogador tão velho, um jogador que já não estava no mercado competitivo. Que não estou aqui falando da carreira do Oscar, se ele merece ou não. Aí sim eu acho que vai. Mas assim, quanto que o Luiz Gustavo ganha? Quanto que o Rafael Tolói ganha? Vocês acham realmente que ele ganha pra caramba? Vocês acham realmente que assim, a folha salarial de São Paulo é de, sei lá, ou atualmente deve estar ali entre 23, 27, 25 milhões por conta do Luiz Gustavo e do Rafael Tolói? E outro, né? Assim, o São Paulo do Tele Santana lá atrás é por conta, era o Toninho Cerezo que inflacionava as contas, e você tinha que ter o Toninho Cerezo, porque aquilo lá, amigo, é Copa do Mundo. O cara tem Copa do Mundo no currículo. Você entendeu? Tipo, um jogo igual de ontem. Coloca a moleque da base. Tem que subir a molecada. Faz lá os novos menudos, o caramba. Você vai pegar aquele Arrascaeta, aquele cara é nojento, velho. Aquele cara é enjoado. Exato. Bruno Henrique, enjoado, nojento. Veterano, experiente. Eu sempre conto uma história, cara, porque eu assim, do Zé Elias, né? Zé Elias, hoje comentarista da ESPN, quando ele surgiu no Corinthians, ele falou, pô, clássico, né? Palmeiras e Corinthians, clássico, né? Pô, vou lá, vou morder os caras. Pô, era o Edilson jogava no Palmeiras. Edilson pegou a bola, ele deu. Não sei o quem pegou a bola, ele deu. Chegou uma hora ali, meu amigo, 20 minutos do primeiro tempo, chegou o Mazinho nele. Só aqui nele, aqui, ó. Vai jogar bola ou vai continuar, meu querido? Você vai jogar bola ou você vai continuar? Você precisa ter esse cara. O Luiz Gustavo, o Rafael Tolói, eles são esses caras, inclusive dentro do próprio grupo. Total. De pegar esses moleques e falar assim, vai jogar bola? Ô, Ferreirinha, você vai jogar bola ou não?
Vocês acham que o Luciano, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. O Luciano, vocês acham que escuta quem? O Luciano vai escutar o Mike ou vai escutar o Luiz Gustavo? Cara, é um custo que vale, tá? Isso. Agora, um dos pontos aí que você falou, já para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu vou fechar com uma pessoa, mas o São Paulo também teve uma situação contrária, né? De técnico que para se manter no cargo, começou a jogar os moleques aos leões lá, né? Exatamente. Né? Um abraço do meu dia, né? Começou a meter Luca, começou a meter todo mundo para jogar lá, sem nenhuma estruturação tática, sem nenhuma definição, né? Sem nenhuma planificação de jogo, empilhou lá. Vai lá, empilha lá. E quando teve todo mundo à disposição, colocou os caras de volante. Então, por aí vocês veem, né? Vocês veem aí a diferença. Porque esse foi um dos pontos que eu gostei, como eu disse, que eu gostei da coletiva do Crespo, né? Não é porque é base que vai jogar, não. Para acabar um pouco esse fetiche, né? Porque Coutinho é um grande fetiche, né? E total. Tem um colega nosso, desculpa a crítica aqui, mas também que toda coletiva pergunta, né? Coutinho também. É um grande fetiche, né? E aí ele tratou de acabar com o fetiche. Não tem essa, não. Aqui não tem isso, não. Agora, porque tinha treinador que era assim. Antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes foi assim, né? Agora me resolveu dar tosse, meu amigo. Brincadeira. Mas, Monteiro, eu acho que não vai nem precisar esperar a Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo vai classificar direto, porque o São Paulo, além de vencer os confrontos diretos, tem uma situação muito clara para mim aí, que o Botafogo é um time extremamente instável, o Vasco é um time extremamente instável, o Fluminense é um time extremamente instável. Fluminense, Não duvido o Fluminense perder ponto hoje pro Mirassol, lá no Maracanã. Sim, e tem o confronto direto de São Paulo, né? É com São Paulo. Pode confiar. Eu acho que o time saiu da má fase. Saiu. Isso era o que importava. A partir do momento que esse time empata com o Flamengo, ganha do Bahia, que é um time forte, é um concorrente direto, e ganha do Vasco lá em São Januário, deu o recado de que voltou. Mas eu acho que é isso, né? Mais algum assunto que você queira falar aí? Não, acho que debatemos tudo. Eu também estou com você. Acho que no fim vai acabar ficando ali entre os 7. Estou vendo a tabela ali. É muito isso, cara. Botafogo é inconstante, o Fluminense é inconstante. Tem duelo direto com o Fluminense aí. É hora de sapecar o troco aí no Zubeldia aí, né? Dar mais uma engrenada. E acho que o São Paulo tá bem, cara. Acho que o São Paulo tá nessa fase e, cara, vai voltando peça, né? Claro que hoje teve aí, até aproveitando dar uma notícia de última hora que surgiu do Pablo Maia, que ainda sem novidades, na verdade, né? Quem acompanha aqui o Avante Meu Tricolor já sabe que ontem ele saiu ali com problemas, né? Teve um trauma no pé direito, né? Ele saiu mancando, inclusive, ontem da partida. Hoje é quinta-feira, né? Já estou quase perdido aqui. Quinta-feira que a gente está gravando esse vídeo, o São Paulo informou que ele fez tratamento lá no Refis, fez exames, mas será reavaliado nessa sexta. Ou seja, o São Paulo ainda vai dar o parecer sobre o Pablo Maia. O fato é, teve trauma no pé direito, fez tratamento nessa quinta-feira no Refis Plus, pode sim virar mais um desfalque aí, pode se tornar mais uma peça, muito provavelmente, né? Porque o jogo já é sábado, né? A gente só tem... não joga. Já tá fora, né? Obviamente já tá fora. Sexta-feira deve ter que ser constatado uma lesão, sábado já é o jogo. Então, assim, já perdeu mais um. Já perdeu de novo o Pablo Maia. Mas é isso, pô, você tem Luiz Gustavo, você tem Bobadilha, você tem Marcos Antônio, que muito provavelmente vai voltar para ser titular, né? Foi poupado aí. Então, cara, o Crespo tá convivendo, continua convivendo. Negruti, que ele citou de novo na coletiva, ele falou, pô, o Negruti, eu queria que tivesse mais chance para jogar, é um cara que é muito bem quisto ali, você já trouxe aqui informação exclusiva, a gente já falou há algum tempo que a pedido dele é um dos nomes que ele quer que fique ali, né, para compor esse elenco para o ano que vem. Então, cara, vai dar bom nesse final de ano, acho que o São Paulo vai conquistar também essa vaga aí no G7 mesmo, antes das finais da Copa do Brasil, e o Crespão vai ter um pouco mais de segurança, e vamos ver, aí tendo o elenco inteiro completo ano que vem, cara, que aí Caleri já vai voltar, Hugo Leonardo já vai voltar, um outro moleque que a gente nem cita, o próprio São Paulo não cita lá nas listas de lesões, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que é jogador do elenco profissional do São Paulo, já tem 21 anos, deixou a base, se machucou, não conseguiu nem jogar direito, se machucou lá em janeiro que vem já vai estar aí, Rian Francisco. O volante? O volante, o Hugo Leonardo, exatamente, é um jogador que vai... eu ia chamar Marcos Leonardo, eu ia falar dele agora, eu ia falar Marcos Leonardo. Não, o Hugo Leonardo que tá lá, que é um cara que vai voltar... Ele já tá em transição, já. Já tá em transição, tá na mesma etapa do Caleri ali. É claro que esse ano não deve jogar, mas pro ano que vem já é peça certa aí, Esse né? é bom, hein? Esse menino é bom de bola, cara. É um jogador que eu vi, ele chegou muito rápido, ele chegou, se eu não me engano, nos 6 meses finais da base do ano passado, já no Sub-20, São Paulo viu,
já contratou de olho no profissional, moleque muito bom ali, camisa 8 organizador, estilo, não vou falar que é comparar, mas o jeito de jogar é mais ou menos com o Marcos Antônio, assim, camisa 8 organizador, de muita movimentação, né, de distribuição de bola ali, é um bom moleque para ficar de olho também. E é isso, Rafael, acho que São Paulo tá numa maré, como você falou, a fase boa voltou aí, e na reta final, né, cara, a gente tem 8 jogos aí, me parece, né, são isso, Bragantino, Corinthians, Juventude e Fluminense, Internacional e Vitória. São 6 jogos, cara. 6 jogos de final zona, todos os adversários que dá para ganhar. Já foi os bicho papão aí, que na verdade é só Flamengo e Palmeiras, mas é um clássico. Então agora, cara, dá para ir para cima de todo mundo aí e garantir essa vaga aí com mais tranquilidade. Para o Crespo, enfim, começar respondendo essas perguntas. E 2026, Crespo? Aí sim Exato. vai falar. Eu acho que na tabela aí só tem um jogo que na verdade, vai gerar uma certa celeuma, que é o clássico com os caras lá em Itaquera. Só esse, é esse. Mas, fora isso, cara. O resto é para ir para cima. Vamos lá. A alegria voltou, o importante é isso. O amor venceu. Isso. Por hora. O São Paulino voltou a sorrir, isso que importa, Márcio Monteiro. Gente, obrigado por tudo, tá? Já sabe, se inscreve aí, deixa o like, compartilha. E a gente volta aí, né, Márcio Monteiro? Quando? Segunda-feira, terça? Bem, qualquer momento aí. Vamos voltar com esse programa aqui, porque é uma vergonha nós dois ter abandonado ele. A gente tinha um públicozinho cativo que já tá lá vendo Barolo já. Abreu, um abraço. Valeu, pessoal.